Vou perguntar essa pro Gata, porque é uma provocação pro Rafa e aí você responde. Falamos aqui já, inclusive o Gata mencionou da taxa que chegou a 13,75, beirou os 14, e eu sei que o Rafael Martinelli fez um excelente trade em renda fixa aqui, aproveitando do conhecimento avançado que ele tem da curva de juros e da marcação a mercado, que inclusive ele ensina no curso dele, né? Faz tempo que a gente não fala do seu curso, né? E a pergunta é, caso a Selic suba, tá lembrando que estamos gravando ainda antes da notícia? Ô Gato, caso a Selic suba, quais os impactos então em renda fixa e variável, agora falando do Brasil mesmo? Entra muito no que a gente tinha comentado. Posso só explicar aqui por que eu tô perguntando? Porque quando começou esse início de ciclo de cortes aqui no Brasil, Rafa, eu lembro a gente até gravou e a palavra de ordem do mercado era vamos pro pré-fixado. Lembra disso? Não é exatamente assim. O mercado falava, sim, a gente já tinha comprado. Então, é por isso que eu tô falando, porque o Rafa é um agente do mercado de outro nível, né? Mas na época que começou essa queda, esse movimento, foi a palavra do dia, foi vamos pro pré-fixado, tá? E agora, né? Caso suba mesmo. Perfeito. E vou até voltar numa conversa que eu tive com um cliente acho que foi há 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Que ele fez exatamente essa mesma pergunta. Era um cliente que ele estava pensando em investir em bonds. Para quem não sabe, bonds são títulos de renda fixa do governo americano, né? Parecido, fazendo um paralelo simples, é o Tesouro Direto americano. Né? É isso. E ele fez a seguinte pergunta para mim, cara, agora que a gente está tendo essa clareza maior de que os juros vai cair lá nos Estados Unidos, a gente compra agora para vender depois que cair? Eu fiz a seguinte pergunta. Você acha que só a gente está enxergando isso? É o que volta no que a gente comentou de precificação. Então, naquele momento, há 1 mês atrás, por mais que o corte só tenha se efetivado agora, a gente já tinha uma precificação de que iria acontecer, muito provavelmente em setembro, como de fato aconteceu agora em setembro, desse corte de juros. Se era 0,25, 0,50, não é tão relevante assim. Pouca, né? É relevante, mas a notícia como um todo, o corte de juros, a gente entendia que era muito mais relevante. E o mercado já havia precificado isso em boa parte. Aí tem diversos fatores, o discurso do Fed, o tom do discurso, os dados de emprego, de inflação e tudo mais, não vou entrar muito no mérito aqui. Mas a gente já tinha precificado isso. Então, eu falei pra ele, o bonde já partiu já. Esse barco já zarpou. Já foi. A gente devia ter comprado, como de fato nós compramos, quando a gente tava, cara, o que vai acontecer? E vai subir, vai cair, a taxa tá lá em cima, prêmios históricos, como de fato a gente comprou, né? Então a gente, aquela velha máxima, a gente... Compramos lá fora também? Compramos. Sim, fora, nossa, não, teve uma época lá fora que não tinha como não comprar, assim, tava lindo. Toda semana a gente comprava um pouco pro cliente, né? Não é acertar o fundo do poço, mas a gente conseguia comprar um pouco aqui, um pouco aqui. Fez uma posição legal. Então, assim, o que já está precificado? A gente já tinha essa precificação, né? Daqui para frente já tem muita coisa precificada. Então, como você comentou, da reunião do Copom que vai acontecer daqui a algumas horas, comunicado, algumas coisas estão precificadas. A gente tem que entender se essa expectativa vai ser cumprida ou se ela vai ser frustrada. Então, se de fato a gente vem aí um aumento de juros de 0,25, como já tem bastante gente falando, o BTG, inclusive, nos seus relatórios já pontua esse tipo de movimento, do ponto de vista da Bolsa, não vejo tanto movimento assim, ou pelo menos não movimentos tão bruscos assim, quando a gente vê um dado muito ruim, ou quando vê uma decisão que a gente não está esperando. Não tá bom, né? É o que a gente está comentando. O Banco Central atual, né, a atual composição do comitê, do Copom, ele é muito técnico e previsível, no bom sentido, porque ele faz decisões condizentes com os dados, e nós temos acesso aos mesmos dados que eles, né? E nós conseguimos fazer leituras que vão em linha com o que o Banco Central faz e espera. Então, é um Banco Central muito previsível desse ponto de vista, e não é pejorativo aqui, né? Não estou querendo ser pejorativo, muito pelo contrário. Então, se de fato vier o que a gente espera e o que é muito provável que aconteça, do ponto de vista de bolsa, ativos de risco, a gente não entende que talvez não teria tantos riscos assim, né? Para uma queda muito expressiva e tudo mais. Óbvio, né? A gente está brincando de
futurologia aqui, né? É horóscopo aqui, mas o que a gente entende atualmente é isso. Agora, do ponto de vista de ativos de renda fixa, jogando o preto no branco aqui, a gente teria um aumento da rentabilidade dos ativos pós-fixados, né? Afinal de contas, a Selic sobe, ativos que estão atrelados à Selic sobe, natural isso, né? Uhum. Mas agora, se a gente deveria estar vendendo tudo que a gente tem de inflação, pré-fixado para comprar pós, porque agora a gente vai entrar num novo ciclo de alta de juros, eu acho que tá muito prematuro ainda para a gente ter esse tipo de leitura e esse tato para falar, olha, realmente, agora a bola da vez é o CDI. Porque a gente ainda não tem esses dados, né? Uhum. A gente não sabe se vai ser o começo de um novo ciclo, um ciclo longo de aumentos, né? Ou se vai ser um aumento agora, para depois a gente ter uma manutenção e de repente uma queda depois, né? Tá. Não sabemos. A gente tem algumas análises aqui internamente, né, do próprio BTG até, que indicam que talvez a gente tenha aí mais algumas altas nessas próximas reuniões, mas ainda é cedo para a gente poder falar esse tipo de coisa, né? Novamente, eu acho que tô sendo repetitivo aqui, mas o segredo do jogo é a diversificação. Sim. A gente vai ter um pé em pré-fixado, um pé em inflação, um pé em CDI, e a gente vai ganhar em todas as pontas. Então, faça sol, faça chuva, nosso cliente vai estar, primeiro, protegido, que eu acho que é o mais importante, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, por mais agressivo que seja, ninguém gosta de perder. Sim. Mas também a gente vai estar ganhando dinheiro em vários cenários, né? Não só protegido, Ou seja, mas diversificado para ganhar mesmo, em todos os cenários. Não é o momento de fazer rebalanceamento de nada, né? Eu não gosto de movimentos muito agressivos operando informação, né? Nosso perfil aqui não é sair desesperado, muito pelo contrário. Quem passou a pandemia com a Sacre sabe que a gente foi um ferrenho defensor do cara. Se acalme, vamos aos fatos, aos dados, e a gente vai tomar decisões com base nos dados e fatos. Uhum. Né? Não simplesmente o que pode, o que será, o que vai acontecer, né? A gente tem que estar fundamentado em alguma coisa. Então a gente sempre toma decisões muito bem embasadas, o menos emoção possível, né? Quando a gente está falando nesse tipo de cenário. Então a gente ainda vai fazer esse tipo de análise, mas eu não gosto de movimentos bruscos e emoções quando a gente pensa no mercado financeiro, né?